Para um preconceito que é tão recente de ser entendido como uma discriminação, mas que é tão estrutural quanto a gordofobia, é importante que a gente perceba as máscaras que esse preconceito se veste na sociedade. Olá, tá boa, bonita? Bem-vindos ao canal! Hoje eu vou falar sobre gordofobia, sobre onde os cantinhos que ela se esconde ali, mas antes, dá aquele joinha nesse vídeo antes que você esqueça, porque eu sei que você esquece. Você assiste a gente até o fim, e aí você passa o vídeo, pula pra outra coisa e esquece de dar o joinha. Não pode, hein? Vamos lá, gente, dá um ok ali pra gente, dá um curtir, que não custa nada, né? Bem, então é o seguinte, gente, a gente fala muito aqui sobre gordofobia, um dos principais assuntos do nosso canal, é uma seção, né, que a gente tem muitos vídeos, e hoje eu queria falar sobre a gordofobia mascarada, que é aquela gordofobia que aparentemente é disfarçada de outras preocupações. Então a gente ouve frases do tipo: você precisa emagrecer, isso desde a infância, porque ninguém vai te querer, você precisa emagrecer porque você vai ter problemas profissionais, você precisa emagrecer por causa da sua saúde. Essa última frase especificamente é a que guarda mais circunstâncias de máscaras, né, que a gordofobia pode usar na sociedade, justamente porque ela é legitimada pelo poder da saúde, pelo biopoder, do qual eu falo, inclusive, na minha pós-graduação, na pesquisa que eu tô fazendo na UFSC, né? O campo da saúde, no geral, ele legitima a gordofobia porque ele patologiza o corpo gordo, independente dele ser saudável ou não. E essa reprodução desse discurso, ela acontece desde que a gente é muito criança. Eu, Letícia, acredito que quando a avó, a tia, e eu ouvi isso de muita gente, dizem pra gente, é pela sua saúde, elas estão reproduzindo o que elas ouviram do médico da gente, às vezes do pediatra, às vezes de um outro médico, e elas acham mesmo que isso é importante para que a gente não adoeça, porque elas ouviram isso de outra pessoa que ouviu, de outra pessoa, ou elas ouviram da boca do próprio profissional de saúde. E como a nossa sociedade, ela coloca o campo da saúde num Olimpo, né, como se fosse um saber que não pode ser questionado, quando na verdade toda ciência que se presta é questionada o tempo inteiro, né, não existe uma verdade que não possa ali ser questionada, repesquisada, existem dados, porque a ciência evolui, né, então como é um campo que é meio que ilibado, intocável, as pessoas acham que elas não têm o que questionar quando um médico fala isso. E, na verdade, graças aos estudos sobre o corpo gordo, graças aqui no Brasil à pesquisa gorda, a gente está vendo que não é bem assim, né? A gente está, inclusive, entendendo que são muitas as mentiras que contam pra gente. Só que, se desconstruir, nós gordos, nós pessoas gordas, nos desconstruirmos, é um processo complicado. Imagina as pessoas que não são gordas. A tendência, até por uma questão de não ser na própria pele, é reproduzir discurso mesmo. É reproduzir matéria de Marie Claire. Aliás, por favor, chega, tá, gente? Nos comentários que as pessoas, vocês anônimos, vêm aqui embaixo, troquem o link, porque aquele da Marie Claire já tá assim, ó. Vocês já mandaram pra mim pelo menos umas 50 vezes. Eu já li essa matéria, tá? Então, procurem um outro argumento para abrir a discussão junto comigo e, preferencialmente, comentem com uma pessoa com o nome de vocês. Não venham fazer comentários ofensivos usando o anonimato. Isso é bem feio, bem chato, sabe? Bem chato mesmo. Então, mudem e melhorem, tá? Esse link da Marie Claire é um que já tá mega ultrapassado. Então, a gente já tem muitas outras informações, inclusive da própria Marie Claire, posteriormente a isso, que afirmam que o preconceito, a gordofobia, ela é muito mais prejudicial à pessoa que é gorda do que ser gordo. Então, ela ocasiona muito mais problemas de saúde do que o fato dela ser gorda. E quando uma pessoa fala pra você, é pela sua saúde, observe como ela trata outras pessoas do seu círculo. Que se ela falar isso pra uma pessoa que é magra e se alimenta mal, vive de fast food, é sedentária, fuma, bebe indiscriminadamente e ela não fala nada para essa pessoa, você vai ter a certeza de que não é pela saúde.
Porque aí, no caso, é simplesmente pela pessoa ser magra, ela automaticamente passa no crivo do saudável ou não saudável. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar pra vocês? Então, assim, reflitam. Se é pela minha saúde, o que tem a ver com a saúde da gente? Como eu me alimento, se eu tô dormindo bem, se o meu corpo tá manifestando algum mal, alguma doença, alguma insatisfação. Não é isso? Se a gente bebe uma água legal, se a gente não fica se embebedando o tempo inteiro, se a gente não fuma. Então, todas essas coisas são hábitos realmente saudáveis. Agora, se a pessoa, ela só come porcaria e ela tá se drogando o tempo inteiro, e mesmo assim as pessoas não estão preocupadas com a saúde dessa pessoa porque ela é magra, tem alguma coisa de muito estranho, vocês não acham, não? E eu acho que todos os ativistas gordos, já explicamos isso várias vezes, eu inclusive expliquei isso em outros vídeos aqui, e eu vou explicar mais quantas vezes for necessário, por quê? A gordofobia, apesar de ser um preconceito estrutural, ela ainda é muito jovem enquanto ativismo. Ainda faz muito pouco tempo que a gente começou a falar sobre despatologização dos corpos gordos. Então, realmente é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que ir com bom humor, muitas vezes com amor, né? Para convencer as pessoas, principalmente mais próximas a gente, né? Tem os nossos colegas ativistas que acham que a gente não tem que convencer ninguém, que cada um que se informe. Eu já sou da corrente que acha que a gente deve informar, que a gente deve ir com amor, com carinho, sempre que possível. E sei quando não for possível, eu também faço a minha parte e mando a pessoa para as cucuia, como eu já fiz várias vezes aqui no YouTube, no Instagram, né? Não é que eu me permita ser atingida, é que eu acho que a maioria das pessoas, elas não têm elementos para reflexão. E é isso que eu tô dando agora, o elemento para reflexão. Se você ponderar lá com a sua avó, com a sua tia, com o seu tio, uma situação dessa, por que você tá preocupado com a minha saúde se fulaninha aqui, ó, tá comendo isso e você não tá preocupado com ela? Só porque ela é magra e eu sou gorda? A pessoa começa a mudar o padrão de pensamento dela, e isso eu falo por experiência própria, gente. Aconteceu com várias pessoas da minha família. Delas começarem a entender do que eu estava falando nos meus discursos, do que eu estava pesquisando, e essas pessoas hoje são altamente defensoras de um discurso não gordofóbico. Até porque nós mesmos, nós gordos, temos essa etapa de desconstrução. Muitos de nós gordos somos pessoas que ainda somos gordofóbicos, ainda temos comportamentos gordofóbicos, olhares gordofóbicos. Muitos de nós não se relacionam com outras pessoas gordas, continuam olhando para os nossos amigos, nossos pares com nojo, com discriminação, né? Então, a desconstrução, ela é geral, só que, claro, ela é mais difícil para quem não sofre aquilo ali na pele, certo? E eu quero chamar atenção hoje, especificamente, para um caso que está acontecendo com uma das maiores ativistas do Brasil, uma das maiores pesquisadoras da área, que é a Malu Gimenez. Eu já citei ela aqui também em outros vídeos, porque ela tem livros, tem muitas pesquisas e artigos, né, nesse campo. E ela fez recentemente um trabalho que não necessariamente tinha a ver com gordofobia, mas o resultado, sim. E foi, assim, a reveria da vontade dela, tá? Ela fez um trabalho fotográfico belíssimo, inclusive, que eu aconselho que vocês vejam, com uma fotógrafa parceira dela. Ela mora na Chapada dos Guimarães, que fica no Mato Grosso, que é uma das regiões mais lindas do Brasil. Só que também é uma das regiões que está sendo mais atingida pelo agronegócio que utiliza venenos, né? Esses inseticidas que foram liberados por esse desgoverno, sempre esse desgoverno. Mas esses inseticidas, esse monte de coisas que não deveriam, né, ser liberadas e aqui no Brasil agora são permitidas. Isso tá acabando com a biosfera, tá acabando inclusive com partes daqueles lençóis que alimentam a Chapada dos Guimarães. Isso é muito sério, para quem conhece aquilo lá, né, sabe que é um paraíso. E dá muito medo na gente. E aí ela fez um trabalho utilizando o próprio corpo, com aquelas máscaras, né, de oxigênio, que são bem de filtragem, aquelas máscaras grandes, até meio assustadoras. E nas fotos, que ela tá no meio de um campo de colheita desse agronegócio, ela está nua. Mas eu garanto a vocês que é uma nudez, assim, que você... Pela obra de arte, você nem se toca num primeiro momento que ela tá nua, não tem nada explícito, não tem nada vinculado à questão erótica. É mais pela crueza da arte a que ela se propôs de estar sendo invadida em seu corpo, em sua natureza, né? Por que a gordofobia? O que tem a ver com tudo isso, Letícia? Você tá ali falando milhões de coisas.
O que tem a ver, gente? Que ela está sendo agredida de todas as formas. Ela teve que fazer BO, gente. Porque assim, até os pais das crianças das quais ela dá aula foram reclamar que onde é que já se viu uma professora se colocar nua numa situação daquelas lá, né? Então, só que se vocês forem nas redes dela e ficarem 5 minutos lendo os comentários, vocês vão perceber que toda a indignação das pessoas é porque ela é uma mulher gorda. Se ela fosse uma mulher magra, aquilo ali passaria como obra de arte tranquilamente, obra de protesto, mas uma obra de arte que é o que é na verdade. Mas como ela é uma mulher gorda, não é uma mulher de corpo padrão, é uma mulher mais velha e já tem quase 50 anos, soa ofensivo e os pais já querem tirar até as crianças da escola. Então, a gordofobia, ela é mascarada, ela é disfarçada o tempo inteiro. E a gente, quando desperta pra isso, a gente começa a perceber, e é quando as pessoas falam que a gente faz mimimi. É quando as pessoas falam que o que a gente fala é exagero, mas não. Enquanto a gente não se posicionar, enquanto a gente continuar ouvindo piadas gordofóbicas nos churrascões e achar que é normal, não falar nada, enquanto a gente continuar seguindo aquele humorista que faz piadas gordofóbicas na internet, enquanto a gente achar normal tudo isso e não se posicionar e não responder, a gente não vai conseguir mudar nada sobre isso. E aí fica só nós, meia dúzia, fazendo tal mimimi que vocês nos acusam. Só que, na verdade, eu já falei e repito, gordofobia mata. Gordofobia impede que as pessoas tenham o acesso correto aos serviços de saúde. Gordofobia impede diagnósticos corretos de saúde. Gordofobia leva as pessoas à depressão e até ao suicídio. Gordofobia mata, eu repito. Gordofobia faz as pessoas não serem admitidas em empregos e faz elas serem demitidas, como é o que esses pais estão querendo lá fazer com a Malu. Portanto, gente, gordofobia é uma coisa muito séria e ela, mascarada ou não, ela precisa ser combatida com seriedade, com posicionamento e com o trabalho de todos. Você não precisa ser gordo para se posicionar e exigir respeito a todas as pessoas com corpos diversos, porque pessoas com corpos dissidentes vão estar rodeando você o tempo inteiro. Podem até não estar na sua família, mas você vai ter alguém muito próximo a você com um corpo dissidente. E você não precisa ver essa pessoa passando por uma situação vexatória para você se pronunciar. Se pronuncie antes, porque é uma questão de empatia e é uma questão de respeito. E hoje o que eu queria falar com vocês era isso. Muito obrigada por assistirem até aqui. Comentem aqui embaixo se vocês já passaram por isso, já presenciaram alguma coisa nesse sentido. Vamos abrir o debate, mas comentem de forma educada e respeitosa, senão o próprio YouTube vai deletar o comentário de vocês, porque eu coloquei a opção para isso, tá? Comentários com a cara de vocês, respeitosos, ainda que sejam divergentes do que eu estou falando, eu sempre vou debater, vou tratá-los com o maior respeito do mundo e vocês são bem-vindos no meu canal. Comentários repetitivos com links que eu já falei, que já estou cansada de ver e que não aceitam argumentação ou que me ofendam, serão sumariamente deletados. Se vocês acham que o que a gente faz é relevante, tem o apoio-se aqui, ó, link na descrição do vídeo, vocês podem nos ajudar. Mais ainda do que curtir e compartilhar. Muito obrigada!